Mas eu sou... Você é crente, mas você é orgulhoso. Você é crente, mas você é orgulhoso. Você é metido. Você deixa o sermão no caminho da igreja e vai com o seu carrão. As velhinhas, aqui na minha cidade, as velhinhas vai trumbecando e os irmãos tudo de carrão bonito aí. Isso aí é ser crente, isso aí é ser fiel a Deus, isso aí é ser escriba, isso aí é ser fariseu. O crente fiel, ele sente a dor daquela velhinha que vai caminhando a pé. Carro é para usar. Jesus te deu alguma coisa para isso. Por que você faz esse tipo de coisa? Por que você se acha desse jeito? Mas é isso que está acontecendo. Quem sempre vai ter os novos convertidos, que estão andando perto de você, que estão andando na sua presença. Não existe um sujeito para ter escandalizado mais os fiéis do que o sujeito que tem alguma coisa. Eu não sei. O pecado dele está no orgulho, o pecado dele está em ser metido. Quando eles pegam aquela gravata e chega assim, aperta, de frente ao espelho, dá uma olhada como é que ficou bonito, faz... Quando chega no altar, diz, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Ele não tem nem essa voz, mas ele inventa. E começa, conversando em teologia, conversando em coisa que não tem nada a ver com o Espírito. Quando termina o culto, a igreja está vazia, está morta. A igreja não tem força, tentando ensinar teologia. Teologia, meu amigo, não tem nada a ver com vida espiritual. Se você vê um desses pastores famosos pregando, uma pessoa dessa famosa, você vai ver essas pessoas andando só em cima de base. Teologia é base, teologia é falar de uma coisa que a igreja não conhece. Pensa como o espírito enganador é miserável. Entra nessas pessoas, essas pessoas passam o tempo todo no altar pregando, mostrando a coisa que a igreja não sabe. Digamos assim, ele vai mostrar quantos castiçais tinha, ele vai mostrar quantas lapadas Jesus levou. Já vi pregador mostrando isso, porque está nos livros históricos, não está na Bíblia não. Ele vai contar a história de Jeremias, ele vai contar a história de Paulo. Mas me diga, a Bíblia manda você estar contando a história de Paulo, história como, por onde ele passou, quantas vezes aconteceu? Não, a Bíblia não fala nada disso. A pregação do evangelho perfeito é essa. Se é para o mundo, arrependei vós, porque é chegado o reino do céu. Vocês precisam se arrepender, entrar pela porta para poder entrar no céu. Mude-se as suas vidas. Seja um exemplo na sua comunidade e na sua igreja. Aí você vai entrar no céu. Essa é a mensagem para o mundo. E para as viúvas, para os irmãos fiéis da igreja, a mensagem é essa: consolai-vos, irmãos, que Jesus já está voltando e todo sofrimento terminará. Irmãos, se console, os dias são maus, mas Jesus Cristo está consolando e vai voltar. Uma palavra de conforto para todos os irmãos que estão no banco. Mas hoje não, as pessoas chegam em cima do altar, não sei porquê, lê um texto já assim. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Eu quero apresentar para vocês a minha excelência que está aqui, o deputado federal. Eu quero mostrar para vocês essa excelência que está aqui, a vereadora fulana. Quero mostrar para vocês o nosso prefeito que está aqui. Vai mostrando os políticos, vai mostrando as pessoas que estão ali. É a política mesmo que o diabo tem operado mais na igreja, tem vindo por meio dos políticos. O diabo usou esse lado para destruir a igreja, mas não destruiu a igreja não destruiu não, destruiu os crentes. A igreja ela está limpa, ela não vai se contaminar. Ela não concorda com isso. E na vencisão estuda atrás de volta, e sábado no altar e senta. E aonde tem um irmão que está com 30 dias ou 2 meses no banco sem oportunidade, ninguém enxergou ele ainda. Ou seja, botou ele lá porque é analfabeto. Quem está mandando nesse altar, quem é? Seja sincero nos meus comentários, quem está mandando nesse altar, quem é? Se no tempo antigo as nossas irmãs, com a chinelinha amarela ou vermelha, subia em cima do altar, pregava e começava a sapatear no espírito. E agora elas têm um púlpito embaixo. A igreja tem 2 púlpitos, um em cima e um embaixo, que é dos pobres, de cima é dos ricos. O camarada está pregando aí, hoje é pregação de famoso aí, dizendo assim, não sei se você observa a pregação de famoso, certo? Ele coroou os políticos que estão do lado, está aqui a minha excelência, deputado, senador e tal, e vai mostrando todos os políticos, e no final, depois dessa honra toda que ele faz, ele aponta para a igreja, aí diz, por que você está com essa cara aí de quem foi batizado num tanque num pote de vinagre? Por que você está com essa cara de sapo, com esse olho seco? E isso é que ele tem para os pobres, para a igreja, para os pequenos, porque ele já é rico. Aí eu pergunto, Jesus ensinou esse exemplo, irmão, para nós? Os apóstolos ensinou esse exemplo? Vamos ser um exemplo. A Bíblia é o nosso espelho, irmão. A Bíblia é o nosso espelho, irmão. Você que está em pé, se segure, irmão. Lute comigo.
Vamos em frente. Diz que está com o olho de sapo porque não está chorando. E vai chorar como se ele não tem nada? Hein? Diz que ele foi batizado num pote de vinagre. Diz que ele tem 2 dentes na boca. O zagueiro, o atacante, a velhinha do dente caído. É isso que eles falam para a igreja. Fica fazendo piadinha com a igreja lá fora. Murista. Aí tem murista na igreja que vai para a igreja para os altares para falar só de sexo, para fazer a sala só de vida conjugal, e diz que é um chamado de Deus, só fazendo piadinha, parece o Tirilipa falando. Essas coisas estão se enchendo por tudo quanto é canto. Agora, o homem que tem o poder de Deus está sentado no banco. O homem que tem o poder de Deus, ele tem que abrir uma igreja para ele poder falar de Deus. E quando abre, lá vai o rebelde, lá vai o divididor de igreja. Ele viu que ele queria fazer alguma coisa e não tem sentido. Oh, meus queridos, olha, abre um vídeo na internet onde tem um pregador famoso para tu ver quantos elogios aos pecadores. Os pecadores, os políticos que só estão ali atrás do dinheiro, do voto da igreja, meu irmão, só está ali atrás de ganhar a política. Quando ele ganha, ele não olha nem para os crentes mais. E esse sujeito, o diabo botou agora uma venda nos olhos dele, ele entrou no meio deles e agora ele só tem coroa para eles e abandono para os fiéis. Mas não tem nada não, igreja minha. Eu estou contigo, assim disse Jesus. Anda nos meus passos. Jesus está andando juntamente com a noiva. A noiva está escondida. A noiva está escondida. A noiva não anda assim não. A noiva não anda se apresentando assim não. Eu não sei que aqui tem crente fiel que tem um negócio para não possuir nada. Por quê? Porque toda vez que o cara possui alguma coisa se mostra. Aí Jesus conserva o cara sem nada. Os pastores fiéis, a gente olha nele e não vê nada. Não vê leitura. A leiturinha é pouca. Não vê formosura. Não vê boniteza. Porque agora o Satanás entrou em alguém e disse: o homem de Deus tem que andar bem arrumado. O homem de Deus tem que andar num carro de cima. O homem de Deus não é prego de Satanás, não. Mas eu quero falar que o homem de Deus tem que andar bem arrumado na vida espiritual, mostrando um exemplo no meio da comunidade. Tem que andar com testemunho, não é com rouponas, com carrão, não. Não existe nada disso, não. O exemplo que o apóstolo Paulo mostrou, esse exemplo aí que você está falando é do mundo. O exemplo que o apóstolo Paulo mostrou é o exemplo de vida diante da sociedade. Você acha bonito, você como um líder, como um pastor, no seu bairro, no bairro que tem uma congregação sua, ninguém te conhece? Quem é o pastor dessa igreja? Ninguém nunca viu, só vê o dirigente. E acabou. Você acha lindo isso? Você passa com vidro fumê e dizendo: eu sou uma autoridade de Cristo. Eita, longe. Quando ele descia do barco, vinha as criancinhas 4 horas da tarde abraçar ele todo ali sujinho de caminhar, uma chinelinha no pé. Era porque naquele tempo não tinha chinela, tinha sim, tinha roupa de linho, de púrpura, de coisa, porque Jesus queria viver assim. E aí os discípulos disseram: não, ele está muito enfadado. Não, deixa vir, deixa eles me abraçar. As crianças, os pobres, eu estou cansado, já é umas 5:30 da tarde, deixa eles me abraçar. Eu vim para isso, eu vim para ser oferecido em sacrifício para eles. Abraçava, abençoava as crianças. Não tinha uma hora que você batesse aonde Jesus estava hospedado para ele não te atender. Não tinha uma hora que você gritasse assim: ô Jesus, para ele não olhar para trás e dizer: vem, o que é que você quer? Eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma cura. Ele atendia a qualquer hora. Agora, o cara chegou aí na casa de uma liderança, precisado, rapaz de Deus, só misericórdia, precisado mesmo. Aí quando chamou ele abriu uma janelinha embaixo, em cima, no primeiro andar, e olhou assim para baixo. O que é que há? Eu quero falar com o senhor, estou muito aflito, de noite a gente conversa na igreja. Isso é posição de obreiro, isso é posição de servo de Deus, isso é posição que Jesus andou, isso é a posição dos apóstolos. O próprio apóstolo diz: depois da minha partida, verão lobos cruéis para espedaçar a igreja. Está aí. Ele profetizava para agora, lobos cruéis para espedaçar a igreja, com as posições. Você não sabe se é um pastor, se é um prefeito. Você está lá, o pastor, no meio dos deputados, e os deputados, o espírito do engano, gostando e amando, e os crentes fracos batem palma. Os fiéis não vão em um comício, os fiéis não levantam bandeira, os fiéis só dão voto, os fiéis não arrumam voto para ninguém. Por quê? Porque não? Porque ele vê a queda de cada irmão que entra lá. E pronto, e acabou.
Ah, porque alguém diz, não, mas a política foi Deus que deixou. Se Deus deixou, eu não quero. Vem dizer que José do Egito era político. Para de engano, espírito enganador. José do Egito não era político. Ele nunca foi um político. A Bíblia diz que um político é separado pela comunidade, pelo povo. Lá foi Faraó. Eu sou Faraó. Eu te coloco como governador e acima de você está só eu. E apresentou para o povo, vai aqui, o novo governador. Não tem nada a ver com política, hein? Foi uma decisão própria. Primeiro, foi uma revelação de Deus. Segundo, depois da revelação de Deus, Deus fala com o Faraó e manda colocar ele lá no posto. E esse governo não tinha nada a ver com política. Não podia existir política, tinha que existir governo e não existir política. Aí você pergunta, como existir governo sem política? Como é que existe juiz sem política? Não existe? Com tantas autoridades que tem na terra que existe sem política. Sem política. Um delegado não tem política. A lei diz, você vai para lá e acabou. Um juiz não tem política. Tantas autoridades na terra, muito mais do que eles, e que não tem política. A política é uma coisa de Satanás. A política tem a ver com a Bíblia, não. José foi governador, mas não foi político. Ninguém votou nele, ninguém votou em José. Faraó escolheu e a mostrou para o povo e acabou. Palavra de rei. É preciso entender essas coisas, porque agora alguém fica dizendo, eu entrei na política para defender a igreja. Para com o teu espírito enganador. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Ela está protegida pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Você, para ganhar voto, você fica dizendo essas arneiras para os irmãos que estão lá para defender. Se não fosse você, a igreja tinha fechado a igreja. Mentira, irmão. Ninguém tem poder de fechar a igreja, não, irmão. E outra coisa, fique sabendo que o diabo não tem mais plano de fechar a igreja, não tem plano de esfriar. A igreja está fria. O diabo tem plano de esfriar a igreja e não de fechar. Fechar para quê? Se os fiéis vão ficar sendo crente em casa. E é porque não desiste de Deus. Quem pegou Deus não desiste mais. Então o diabo tem plano de esfriar. O diabo antigamente ele matava a crente, agora ele esfria. Isso aí é um golpe de Satanás usando eles para dizer que vai mudar, que vai sustentar a igreja. E cai na cabeça de todo mundo. Isso para mim pouco importa. Eu sei que tem que ter as autoridades na terra, já que tem que ter político, tem que ter, você vai lá, eu vou lá, deu meu voto, você vai lá, deu meu voto, mas tudo leva de cabo o diabo para manobrar os infernos, e Deus escolheu o crente para manobrar o reino dele. E quem está de acordo comigo, diga amém agora perante o meu vídeo. Então esse negócio de diabo misturado com servo de Deus, não. Receba esta mensagem em nome de Jesus Cristo, se inscreva no meu canal, preciso da sua ajuda. E eu tenho muito mais. Eu moro na cidade de São Miguel dos Campos, Alagoas, sou evangelista aqui. Eu faço 4 cultos evangelísticos por dia. Pelo que eu vejo na minha cidade, só eu estou fazendo, porque o povo foi esfriando e ficaram só abrindo igreja e um pegando o crente do outro e fazendo a sua igreja. E eu vivo aqui fazendo obra de missão, vivo pela fé, amigo.